Glória a Deus, muito bom estar com os irmãos nessa noite. Deus é maravilhoso poder estar juntos na ceia da unidade. É algo realmente, desde as primeiras que eu participei, foi algo incrível ao meu coração. Para a nossa paróquia, como dizia o apóstolo Jair, sempre foi realmente muito abençoado. Fomos muito abençoados. Eu quero ler o texto de Salmos 133. Se você está com a sua Bíblia, abra lá. Vocês estão felizes com Jesus aí ainda? Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Amados, há um poder liberado, há uma bênção e uma vida liberada dentro de uma unidade espiritual estabelecida por Deus, que nada que eu e você faça nessa terra irá substituir ou ser um atalho para que nós possamos alcançar isso. Deus não chamou eu e você para trabalhar sem Ele. Deus chamou eu e você para fluir com Ele. Já tem um caminho, já tem uma maneira. E o nosso papel aqui é se humilhar, é reconhecer que o jeito de Deus sempre foi o certo. E sempre vai ser os maiores resultados que todos nós poderemos obter. E eu não falo somente dentro de um âmbito físico dessas quatro paredes. Eu creio que a unidade do corpo de Cristo, queridos, toca uma cidade com uma bênção que ela jamais provou e experimentou. Você crê nisso? Amém. Amados, há uma responsabilidade sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja de Paranaguá. Se nós olharmos à luz das Escrituras, eu e você vamos perceber, amados, quando essa unidade aconteceu no meio do povo de Deus, houve resultados extraordinários, houve coisas incríveis. A mão de Deus, o sobrenatural de Deus, foi algo realmente rompido naquela nação, no meio de exército. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando houve a divisão, houve perdas gigantescas, irreparáveis. Por isso, o intuito e aquilo que eu peço que o Senhor ministre as nossas vidas nessa noite, pela graça de Deus, sabe o que é, queridos? Não é um conhecimento, eu creio que você já leu, você conhece esse texto de cor e salteado, mas é que a minha expectativa e a sua expectativa amplie, a minha fé e a sua fé amplie, sabendo que isso daqui não é uma programação, isso daqui é um propósito que não só toca a minha vida e a sua vida hoje, mas pode gerar um grande avivamento na cidade de Paranaguá, e nós podemos viver isso. Amados, é algo muito mais amplo. Se nós estudarmos as histórias de avivamento, se nós olharmos os avivamentos ali do povo de Deus, sempre aconteceu quando eles começaram a se voltar em arrependimento, em unidade a Deus, em unidade às coisas que estavam quebradas, e realmente eles viveram. É incrível, quando o povo estava em unidade, amados, o exército de Deus era menor, o do inimigo era maior, mas a vitória era certa. Quando o povo de Deus estava dividido, eu vou te falar, ele era maior, o inimigo era menor, mas eles perdiam. Porque a vitória do povo de Deus nunca foi decidida pela força do braço da carne, sempre foi decidida pelo fluir da direção e da vontade de Deus para as suas vidas.
Então nós precisamos entender que isso, queridos, tem um poder, a unidade tem uma bênção, que eu e você precisamos dela, e Paranaguá pode ser totalmente abençoada por essa vida de Deus, esse toque de Deus. É engraçado, né? Engraçado não, mas vamos dizer interessante, que o texto diz assim, queridos: ali o Senhor ordena a bênção, ali o Senhor manifesta a sua vida para sempre, nesse lugar, nesse ambiente. Eu não estou falando de uma unidade natural, porque se ela for natural, nós conseguimos manipular ela para acontecer, mas eu creio que ela é muito chave e um alinhar profético com aquilo que é a vontade de Deus. E se nós nos deixarmos, Deus é quem vai fazer isso no nosso meio e nas nossas vidas. Nós precisamos estar abertos a isso. Então, quando eu olho aqui para esse texto que fala assim, ó, como é bom e agradável. Essa palavra agradável, ela vem de uma palavra no hebraico que uma das raízes ali me chama muita atenção, e eu quero trazer para nós podermos construir algo aqui. Diz assim: é como música agradável, é como uma música harmônica. E é incrível, queridos, porque agora há pouco, glória a Deus pelos nossos irmãos aqui, estava teclado, violão, estava todos esses instrumentos tocando aqui. Agora eu vou te dizer, nenhum deles estava tocando sozinho, porque a obra do conjunto é a parte de cada um no seu devido lugar, mas eles fazem parte de um todo. Amado, você já reparou aqui? Teve gente que cantou uma música, teve gente que cantou só a partir da segunda. Eu falo isso porque eu também me envolvo com música. Agora você já viu o que não cantou a primeira música falar assim: estou triste porque eu não participei da primeira. Isso nunca foi o coração de quem entende quem é dentro do plano e do propósito de Deus. Amados, você é parte do corpo de Cristo, eu também. Esses meus irmãos, amigos aqui, eu vou dizer para vocês, os pastores, eu não estou aqui porque eu pedi oportunidade para eles, muito pelo contrário. Cheguei para o apóstolo Emerson e falei assim: cara, coloca outro, não precisa colocar. Eu, não, Deus está falando que é você. Eu falei: cara, mas Deus, por que ele não fala outro? Deixa Deus falar que é outro. Eu não. Amados, por quê? Porque eu estaria muito bem adorando, eu estou sendo tocado pela glória, pela presença de Deus nesse ambiente. Amados, é isso que nós precisamos entender. Tem irmãos que estão lá fora, tem pessoas em todos esses ambientes aqui, desse ambiente que eu digo para vocês: se o nosso coração for um só, nós queremos ver a glória de Deus tocando essa cidade, nós queremos ver a presença de Deus alcançando a nossa geração. Eu sei de uma coisa, querido, vai ter um romper. Quando? Eu não posso te dizer quando, mas eu sei de uma coisa: o que fazer quando ele vem. Eu sei de uma coisa: isso mais hora menos hora vai acontecer. Amados, tem gente de outros países vindo falando assim: cara, o que o Brasil está vivendo, e os brasileiros às vezes não estão enxergando. Amados, tem um rio de Deus que está sendo liberado nessa nação. Paranaguá tem palavras proféticas. Amado, nós só estamos realmente sendo encaixados nesse quebra-cabeça. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Por isso eu quero dizer a você: cada um de nós estamos numa parte harmônica dessa melodia, desse lugar. E mais hora menos hora esse som vai rasgar os céus, e a glória de Deus vai se manifestar na terra. Ei, Deus maravilhoso, nós cremos. Agora preste atenção, então. É como uma música. A bênção e a vida é ordenada por Deus dentro dessa unidade dos irmãos. Essa unidade é espiritual. Essa unidade é na fé. Essa unidade é algo que cada um de nós precisamos dizer: Senhor, tira todo vestígio que ainda exista dentro de mim de divisão. É realmente nos humilharmos diante do Senhor para sermos
moldados dentro de tudo isto. Então, há um som de uma música, e eu vou falar para você, essa música não é essa que os seus ouvidos naturais estão ouvindo por essas caixas. Esse som quem escuta é Deus. Esse som agradável não é para mim e para você, mas é para os ouvidos do nosso Pai. É para Ele, é Ele que quer ouvir esse som. Por isso, amados, nós estávamos orando ali na sala antes de começar, e nós temos grande expectativa do que? Coisas estão acontecendo, coisas estão se estabelecendo. Enquanto nós estamos aqui adorando, enquanto nós estamos aqui reunidos, eu e você não temos como mencionar aquilo que Deus está por fazer e está fazendo nos nossos dias. Nós só precisamos realmente entender qual é o nosso papel no meio de tudo isso. Quando esse som é tocado, essa música agradável a Deus é liberada, a vida sendo manifesta, a bênção de Deus está sendo manifesta. E eu duvido quem entrou aqui nessa noite que não busca a bênção de Deus. Até quem não está dentro da igreja, lá no mundo, se você falar, ele vai falar: eu quero a bênção de Deus para a minha vida. Amados, há um caminho, e aqui nós vemos isto. Davi, quando ele, inspirado pelo Espírito, registrou este salmo para as nossas vidas, ficou inspirado para o meu e para o seu ensino. Eu digo para você, ele entendeu o que era divisão. Davi pegou o reino primeiro em uma tribo, e ali estava uma guerra civil acontecendo em Israel. E você não vê um adorador, queridos, feliz por guerrear contra o seu próprio povo. Ele só se defendia contra os rebeldes, e Deus ia dando vitória para ele. E 7 anos se passaram, até que toda a nação de Israel reconheceu Davi como rei. Então Davi percebe aqui, agora não há mais divisão. Agora nós somos um, e quão bom, quão suave, quão agradável é os irmãos viverem isso. Davi entendia isto, e Davi estava entendendo, igreja, que aquilo que ele alcançou estava realmente sendo a resposta do sucesso que ele estava vivendo no ministério, que ele estava vivendo como rei, dentro do chamado de Deus, dentro da nação de Israel. Os inimigos não prevaleciam, Deus era com eles, eles não lutavam mais, era Deus quem pelejava por eles. Mesmo quando Davi restaura toda a nação de Israel, todo o poder bélico de Israel está levantado, você não vê em nenhum momento Davi levantando as armas e falando: vamos para a guerra. Você vê muito pelo contrário, Davi buscando o Senhor e dizendo: devo ir ou não devo ir? E Deus sempre falava com ele: agora você vai, que eu vou te dar vitória. Agora você não vai, porque agora quem vai lutar sou eu. Fique só por trás das amoreiras, né? E você vai começar a ouvir o brado. E quem que estava vindo ali? Já era Deus desbaratando o exército do inimigo. É ali que Deus ordena a bênção. Amados, então deixa eu te falar, não tem cidade difícil para Deus. Se nós realmente entendemos quem nós somos nesse tempo e nessa geração, deixa eu te falar, amados, nós somos aqueles que podem estar vivendo e se alinhando para um grande mover e um grande derramar daquilo que irá se romper na nossa geração. Há muito mais, amém? Se você não quer, só você falar para Jesus: dá minha parte para aquele louco lá da frente. Eu quero a minha e a tua, se você não quiser a tua. Eu quero te dizer, querido, eu sei que aqui tem um bando de louco, não louco pelo Corinthians, mas louco por Jesus. Eu sei, queridos, quando esses rios inundarem essa terra, eu sei que você vai ser um daqueles crentes que vai estar dando na braçada de costa no rio de Deus. Eu sei, querido. Tem gente que vai se assustar, vai começar a pensar em entrar na água nesse momento, mas já vai ter gente que vai estar totalmente engajado, envolvido naquilo que Deus está fazendo. Amados, tudo isso ficou para o meu e para o seu ensino, e olha que lindo isso que está acontecendo. Eu estava ali agora na adoração, eu estava lembrando, pastor Marcos, do que você acabou de falar ali, porque aqui nós vemos a prosperidade, e algo que nós podemos dizer que também foi uma restauração política, financeira. Porque os 2 sinais que é falado aqui, queridos, está relacionado a isso. Aonde há esse ambiente, aonde Deus ordena essa bênção, é como um óleo
é como um óleo derramado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba e pega todas as vestes e desce até lá embaixo. Sabe o que me faz pensar aqui? Não é pouquinho não, porque se chega lá embaixo, queridos, é uma unção gigante que Deus vai derramar, é algo que realmente, queridos, vai escorrer com força, vai tocar a igreja dele com força. Eu creio nisso. Não é aquela, sabe? O negócio é de lambuzada a unção mesmo, é de ver a glória de Deus de um jeito, aquela unção que despedaça jugo. Sabe aquele crente que você falava assim, meu Deus, você era tão envergonhado, ficou chapado por Jesus, ficou estragado. A minha oração às vezes para aqueles crentes que ficam criticando todo mundo, sabe qual é? Que o Espírito Santo venha com um caminhão e atropele. Sabe por quê? Eu vou falar, esse um dia vai ter que engolir o orgulho dele e falar assim, eu achava que todo mundo é louco e hoje eu me tornei um louco igual eles. É verdade. É verdade. Eu fui assim. Ah, Jesus. Amados, quando nós vemos aqui, ele fala, isso fala de um óleo precioso sobre a cabeça, isso fala de uma unção, do derramado Espírito. Vocês estão aqui comigo nessa noite? Sabe, queridos, aqui é um exemplo para nós, é um caminho para as nossas vidas. Às vezes nós podemos estar buscando isso como indivíduo, não tem nada de errado nisso. Mas se há uma proporção maior daquilo que Deus há de derramar sobre a nossa geração, ela vai vir em resposta a uma unidade. Ela vai vir em resposta a algo que a igreja vai começar a alcançar, queridos. Algo que a igreja vai começar a vivenciar em Deus. Quando nós estamos comprometidos com essa canção que Deus procura, queridos, que o Senhor ama, com certeza há um nível de uma unção que vai começar a se multiplicar em nossas vidas, no meio do povo de Deus. Vocês creem nisso? Ali o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor ordena a sua unção sobre os irmãos. Quando nós olhamos para o terceiro versículo aqui, queridos, o último, terceiro e último, fala assim, é como o orvalho do Hermon. Amados, isso fala de um lugar árido. Eu ainda não fui lá, pastor Irineu já foi, né? Pastor Irineu, pastor Aval, né? Eu vou em nome de Jesus. Esses dias nós estávamos num culto, estava eu e o Rodolfo ali, o profeta era 2h da tarde, estava uma babaceira assim, ele veio e falou assim, 6-2 vamos para Israel. Nós rolávamos no chão. Nós falamos, cara, nós vamos ser presos lá, se nós for junto, não vai prestar. O próprio profeta veio, saiu assim, ele voltou e falou assim, não, e Deus não vai deixar vocês ir juntos, porque não vai dar certo. Mas nós vamos junto, vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu não quero nem ver. Tinha que ir tudo nós, né? Imagine. Os guardiões, ia ser uma loucura de Jesus, né, cara? Amados, eu andei pesquisando bem por cima, mas ali diz que esse orvalho é algo que acontece de maneira sobrenatural sobre um lugar árido, sobre um lugar seco. E é interessante que o salmista pega isso como um exemplo e está dizendo que aonde há uma unidade, queridos, aonde há essa canção, sabe o que ele está falando? Não há lugar seco que Deus não faça de uma maneira sobrenatural esse lugar ser irrigado, esse lugar realmente experimentar a chuva, que não é algo natural, mas uma chuva dos céus, uma chuva que Deus provoca. Aonde há essa unidade, isso acontece. Por isso, queridos, nós podemos pensar, o lugar é seco demais, existe um lugar lá que não tem como, existe um lugar lá que o evangelho não acontece, você tem que ver lá no meu trabalho, você tem que ver isso, aquilo, não existe isso. As trevas não prevalecem sobre a luz. Eu vou dizer para vocês, eu sei que aqui nós temos um bando de corajosos. Está gravando aqui? Está online? Então vão se escandalizar comigo, eu não estou nem aí. Vou falar assim para vocês.
Sabe o que falam para mim quando eu estou em outras cidades ministrando? Eles falam assim: Paranaguá falam que é difícil, né? Sabe o que eu falo para as pessoas? Por isso que Deus não chama um bunda mole igual você. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos entender. Quanto mais espreme, mais cresce, mais quer Deus, mais se volta para os braços do Senhor. Nós não estamos buscando, queridos, missionários Beverly Hills. Homens e mulheres comprometidos com a causa do reino, homens e mulheres comprometidos com o coração de Jesus, homens e mulheres radicais em amor pelo Rei. É isso que vai fazer a diferença. Então, queridos, há algo que não existe, um lugar infrutífero. E louvado seja Deus, porque essa cidade não é. Essa cidade não é. Nós precisamos realmente crer e pedir que o Senhor nos alinhe com este propósito cada vez mais. Não de uma programação, eu espero que você me entenda nessa noite. Mas algo muito genuíno, algo que o próprio Espírito está fazendo, porque viu em nós um coração desesperado por ver a glória de Deus nos seus dias, na sua casa, na sua geração. Amados, a unidade toca lares, a unidade toca famílias, precisa tocar todos os ambientes da sociedade. Lá em casa a gente briga com os nossos filhos, né? O Benjamin está com 11, cadê? Estava aqui, deve estar lá atrás. A Glorinha com 5 está aí também. Amados, a gente fala, vocês não são hóspede aqui em casa. A gente é uma família. Dentro da idade de vocês, vocês têm tarefas a cumprir aqui. Amados, e quantas vezes na igreja, muitas vezes nós somos assim, não tem nada a ver comigo, nós não estamos engajados no corpo, nós estamos muitas vezes preocupados com nós. Não fui eu que fiz, não fui eu que deixei. E nós precisamos entender, quanto mais nós crescemos nessa visão de unidade, mais nós vamos ser moldados pelo Senhor, mais nós vamos realmente permitir com que o Senhor mexa com as nossas vidas nisso. Nesse lugar a unção, nesse lugar a provisão, nesse lugar a bênção de Deus, a vida de Deus é ordenada, é liberada. E sabe, queridos, eu queria dizer para vocês sobre algumas coisas que nós precisamos cuidar, olhando para esse ponto como uma música. Sozinho eu e você podemos ir com mais velocidade e mais longe, mas Deus não chamou eu e você para ir sozinho. Deus chamou eu e você para engajar pessoas, para entender o valor de um e do outro, e vivemos uma unidade. É por isso que há 5 ministérios, há partes do corpo, há dons, há talentos, e se nós reconhecemos e cada um entender o seu papel e reconhecer que precisa do outro, nós vamos ver cada vez mais nós caminhando dentro disso. Se nós olharmos dentro da música, como eu usei um exemplo, cada um aqui dentro do seu papel, mas todos unidos para uma canção somente sair desse lugar. E isso é importante. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não pense que você é cantor solo no reino de Deus. Seu Zezé de Camargo, acha que você é sozinho? Deus não te chamou para ser sozinho. Deus chamou eu e você para entender o valor daqueles que estão do lado e realmente reconhecer, nós precisamos ser um, porque isso vai fazer nós atingirmos esse lugar, aquilo que Deus tem para nós. Amados, a obra de Deus é grande, quantos aqui creem nisso? Por isso eu vou falar para você, se você der o seu 100%, nunca ela vai se completar. Porque precisa do 100 de todos nós para que realmente ela se complete nessa geração. Ela não pode ser algo total de um só.
Nós não somos uma igreja convencional, uma igreja que senta, olha para quem está lá em cima e fala: que bênção, ele está fazendo, eu vim para receber. Deixa eu te dizer, nós somos uma igreja apostólica, nós somos uma igreja que tem uma missão, nós somos uma igreja que tem uma responsabilidade com Paranaguá. Nós precisamos testemunhar para esse mundo, ser sal dessa terra, ser luz desse mundo. Ai, tem que se preparar quem está lá em cima. Quem disse isso? Se todos nós entendemos, querido, o diabo vai se mudar de cidade porque não vai aguentar. Olhe na Bíblia, você vai ver a concordância de dois, a força da unidade. Você vai ver, queridos, 1 derrota 1000, aí diz que 2 derrota 10.000. Que matemática é essa? Me fala, que matemática é essa? Sabe que matemática é essa? É a matemática do reino. É a matemática que, se eu e você entender o jeito de Deus, eu e você veremos os resultados, a maneira de Deus. Se eu e você fluirmos naquilo que Deus estabeleceu, nós veremos os resultados. Deus não chamou ninguém para carreira solo. Não caia nisso, é uma grande armadilha. Eu muitas vezes me pego, deixa, se ninguém fizer eu vou fazer sozinho. De repente eu apanho em casa, no meu tempo de oração. Porque é muito mais fácil fazer sozinho, não é verdade? Mas é muito mais fácil se encher de orgulho e perder realmente aquilo que Deus tem para nós. Sozinho nós sai correndo, quando olha para trás não tem mais ninguém, você está sozinho. E muitas vezes você tem que voltar para trás, buscar os irmãos e falar: nós temos que ir junto, nós vamos ter que ir junto, a nossa força é ir junto. Esse é o reino de Deus. Seja família, seja pai, seja mãe, filhos, preste atenção. Crente, patrão, funcionário, a Bíblia tem instrução para todos que estão nessa posição. Sabe por quê? Tem gente que fala assim: eu não vou fazer porque o outro está fazendo. Deus não perguntou para você julgar o seu fazer, o seu tocar nessa banda por causa do outro que não está tocando. Ele está dizendo assim: ó, faça a sua parte, treine você a sua parte, ensaie você a sua parte, faça o seu melhor, atraia pessoas, inspire pessoas, chame pessoas, ajude pessoas, ame pessoas. Amado, você já parou para pensar? Jesus, o Filho de Deus, o Deus invisível manifestado aqui, você já parou para pensar? Ter que aguentar 12 brigando no grupo? Vira e mexe, dava uma treta. Ai, eu quero estar na frente, eu quero isso. Ai, só chamou o outro, eu não. Essa foi o desafio. Cada um foi chamado para viver em harmonia. Eu amo quando nós, os pastores que caminham junto, os guardiões, entendem o papel de cada um. Eu estava falando ontem ainda com a minha esposa, falei assim: é incrível como muitas coisas é decidido num colegiado. Um pode se levantar e falar: é isso e aquilo. Se não tiver uma confirmação no coração de outros, querido, aquilo parece que cai numa caixinha e vamos esperar até Deus trazer o tempo certo e o momento certo disso. Agora tem coisas que começam a pular, queridos, tudo no espírito de 2, 3, 4, aquilo começa a criar uma unidade, aquilo nos faz apontar para um lugar e dizer: é isso que Deus está querendo com as nossas vidas. Amados, quem está sozinho é fácil de cair num orgulho e se enganar, mas a unidade, amados, é uma força que faz nós se blindar e realmente vencer esses vestígios sutis da carne, para não deixarmos perder aquilo que Deus chamou nós para viver nessa geração. Vocês estão aqui comigo, meus irmãos? Agora pense comigo, já estou caminhando no final aqui. Pense comigo numa orquestra, querido, numa banda, vários instrumentos, cada um tem o seu momento certo naquela música. Aí eu digo assim para você: afinação,
Quem toca sabe, querido, se um instrumento estiver desafinado, é terrível. Ou se o irmão cantar e aquilo ali foge, quem pode ser o cara mais adorador que não se preocupa com isso, né, pastor Irineu, pastor Aval, você está com o olho fechado, cara, te tira daquele lugar. Vou falar para vocês. E aí eu digo assim para vocês, amados, tudo isso tem como ser tratado como afinando. É por isso que eu vou falar para vocês, nós fomos chamados para ser um, e Deus está afinando eu e você. Muitas vezes a corda do amor está desafinada, a impaciência, daí não está entendendo porque tem alguém do teu lado, e Deus está fazendo de tudo para puxar, mas o cara não se deixa se afinar. Tem mais algum impaciente aqui que se identifica comigo com essa corda? Humildade. Você falou algo, de repente não era nem a intenção, mas aquilo foi a comunicação que saiu em algo. Depois você fica mal com aquilo. Aí sabe o que acontece? Precisa se afinar dessa corda. Você quer ver uma coisa? Eu já vou caminhar para o final. Cadê os ministros? Dá para subir aqui fazendo favor? Os irmãos que nos serviram? Faz favor, cadê o pessoal da banda? Sobe aqui fazendo favor. Quero mostrar algo aqui para vocês. Rapidinho. Eu vou dar um pepino agora para vocês, cara. Daí, Breno. Agora eu vou dar um pepino na vida de vocês, cara. Agora eu vou fazer o lado... Qual que é o lado criativo do cérebro? É o direito ou o esquerdo? Nem vocês sabem, cara. Esse lado aí. Vou fazer, dar um parafuso no cérebro de vocês. Cadê o baixista? Até fugiu, cadê ele? Venha. Cadê? Ou deixa quem está aqui. Esse daqui acho que ficou com medo. É você? Ah, não. Eu vou pedir para vocês fazerem um negócio só para a igreja entender mais ou menos. Cada um de vocês vai fazer uma melodia. Fechou? Tudo junto. Fechou, Breno? Esquece deles, cara. Só para vocês verem que coisa mais linda. Tá bom? Vocês cantaram 3 músicas. Faz o seguinte, o Caio faz a primeira, vocês dois faz a primeira, o guitarrista aqui faz a segunda e o Breno faz a terceira. Fechou? Vamos lá então? 1, 2, 3 e... Canta! O que parece isso? Pode segurar. O que parece isso? Um inferno, né? O apóstolo falou. Você falou muito bem, apóstolo, mas eu vou dizer, muitas vezes é esse som que, se nós não vivemos unidade, nós estamos tentando liberar aqui da terra. Cada um fazendo o que acha, cada um fazendo o que quer, e esse som muitas vezes não está sendo entendido ou ouvido, não está sendo percebido e sido nítido. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pedir: Senhor, aqui está o meu coração. E eu quero dizer para o Senhor, eu estou disposto a ser um com a igreja em Paranaguá, porque eu quero ver essa cidade sendo tocada pelo óleo do Senhor. Eu quero ver a cidade sendo tocada pela prosperidade, pelo orvalho, pela chuva de Deus, pela vida de Deus, pela bênção de Deus. Sabe, queridos, para encerrar, pode ir tocando, mas agora toque certinho, fazendo um favor. Agora, sabe o que eu quero dizer para vocês? Amados, eu quero contar uma passagem para vocês e eu encerro com isso aqui. No momento, Davi tinha as melhores intenções e ele resolveu levar uma arca, um carro de boi. O boi na Bíblia fala da força do braço do homem, como um servo.
Davi, na melhor das intenções, arrumou aquele carro novo. E nós sabemos, querido, o novo representa o excelente, representa aquilo que pode ser o melhor que eu e você podemos dar. Mas para Deus não interessa o nosso melhor. Deus pede de nós obediência, pede o jeito dele, a maneira dele, para que as coisas aconteçam. Aquilo da melhor maneira que Davi fez, trouxe morte. Morreu um homem. Davi fica louco, querido. Você vai ver Davi dizendo assim: como eu levarei a arca de Deus? Um rei, cujo toda a pressão vem para ele, queridos. Mas agora ele sabe: eu não tenho que ter respostas para tudo, eu preciso pedir no Senhor. E ele aguarda, ele leva essa arca para a casa de um homem chamado Obed-edom. E o que acontece? Ele manda um mensageiro, ele não quer nem mais se aproximar da arca, e ele manda um mensageiro até a casa de Obed-edom, e diz assim, aquele mensageiro: Davi, Deus abençoou a família, Deus abençoou a casa de Obed-edom, prosperou. O que Davi faz? Davi desce até a casa de Obed-edom. Agora você vê um Davi diferente. E o que Davi faz? Davi fala assim: vamos levar a arca para Jerusalém, agora do jeito correto, através dos levitas, através das hastes. E amados, isso para mim significa tudo isso que nós estamos falando aqui. E eu quero encerrar dizendo isso para vocês. Olha que interessante, eu acho que é 2 Samuel, né? Isso, 2 Samuel diz assim, ó: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi pois Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Preste atenção, a cada 6 passos ele parava, e no 7º passo eles adoravam, sacrificavam a Deus. Diz aqui, queridos, que tinha 37 quilômetros desse ponto da casa de Obed-edom até o lugar da arca. Para pensar, Deus nunca pediu pressa, Deus sempre pediu obediência. Você já imaginou? 6 passos, no 7º sacrifica, adora? Não foi um negócio rápido. E o que isso significa para mim e para você? Eu quero mostrar para você bem rápido. Cadê? Eu preciso de 3 pastores aqui. Vamos lá, Marcos. Cadê as hastes que eu pedi? Eu pedi esses daqui, mandaram aqui. Eu ia pegar das meninas da dança, mas vamos com os cabos de vassoura, mano. Eu e você de um lado, os outros 2 do outro. Segura aí. Vai lá, Marcão. Vamos carregar essa arca. Vem aqui do meu lado. Tá vendo como ele não está junto comigo? Está puxando eu para lá e eu querendo que ele venha para cá. Vamos parar. Para lá. Pensa aqui comigo, igreja. Aqui está a arca do Senhor. Tudo bem? Vamos dar 6 passos lá? Vamos lá. Direita. 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, adora. Adoramos, vamos lá. Agora pare para pensar. Nós estamos falando de carregar a presença, a glória de Deus. Para pensar, se o pastor Marco que está na minha frente, ele quer ir para a direita, o que acontece com a presença? Vai cair. O que acontece se eu sou mais alto que o Marcos? Vai dar problema no caminhar. Quem é mais alto se abaixa. Vocês estão percebendo como a unidade é o que faz a igreja carregar a presença de Deus nessa terra? Agora preste atenção. E se o Marcos não quer carregar? Quer ver? Larga lá fazendo um favor, pastor. Nós conseguimos carregar, uma ponta cai. A ponta cai. Então eu vou dizer para você: não abandone aquilo que Deus te pediu. O inferno quer que você largue, sabe por quê? Porque quem estará perdendo é a igreja do Senhor. E Deus está dizendo para mim e para você: é tempo de nós fazermos, cada um de nós, aquilo que Deus nos pediu.
e caminhar 6 passos. Agora, obrigado, eu só vou terminar aqui, e depois eu passo para quem? Quem? Pastor Márcio? Pastor Alessandro. Preste atenção, 6 na Bíblia é o número do? Sabe o que isso quer dizer? Deus pediu para mim e para você fazer algo, e nós temos que fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas nós nunca podemos nos esquecer quem é a fonte de tudo, quem é a razão de tudo. O problema é quando o homem se esquece de adorar e acha que tudo acontece por causa da força do seu braço. Continua, 6 passos, 6 passos, 6 passos. Não tem mais altar com Deus, não tem mais relacionamento com Deus, não tem mais isso. Se torna uma armadilha. O orgulho. O que eu e você precisamos entender é: Deus quer abençoar os seus filhos. Deus tem bênçãos, tem vida para mim, para você, para essa cidade. Agora nós precisamos entender: não há outro jeito, a nossa maneira. Deus não pediu para mim dar ideias para Ele. Deus pediu para mim me submeter a Ele. Deus pediu para mim e para você realmente reconhecer: Deus tem toda a razão, e a maneira dele vai levar cada um de nós ao lugar que Deus tem para as nossas vidas. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, deixa eu orar e eu encerro aqui. Pai, nós queremos te pedir: afina as nossas vidas, Senhor, alinha os nossos corações, Senhor, muito mais do que aquilo que os nossos olhos, Senhor, aquilo que nós entendemos de maneira natural. Nós queremos nos dobrar diante da tua presença e te pedir: Espírito Santo, revela a nós a tua vontade, o teu querer, para que através desse alinhar contigo, Senhor, a sua vida, a sua bênção, o seu óleo, a prosperidade, a sua unção, Senhor, não só alcance as nossas vidas, mas transborde através das famílias, através das igrejas, oh meu Deus, sobre a cidade de Paranaguá. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que toda maneira, Senhor, de pensar que um homem consegue tocar esta cidade, todo esse engano de Satanás caia por terra em nome de Cristo Jesus. E nós declaramos, nós levantamos uma bandeira e dizemos: nós queremos sim ser um em Cristo Jesus, uma só fé, um só Espírito, um só coração, para que Ele cresça e realmente nós possamos ver o reino de Deus se manifestando em toda Paranaguá. Em nome de Jesus, quem crê dá uma forte salva de palmas ao Rei dos Reis.